Olá pessoal, boa noite. Mais uma vez nos encontramos virtualmente para a continuação do nosso estudo, analisando então o Livro dos Espíritos, né? E hoje vamos falar sobre as relações do além-túmulo, ou seja, após o momento que nós desencarnarmos, né, quando nós adentrarmos a pátria espiritual, quais são essas relações? Como que nós nos relacionamos com os outros espíritos, né? Então, antes de mais nada, peço a todos então que vamos fazer a nossa prece de início para iniciarmos e prepararmos o nosso ambiente. Então, peço a todos para que fechem seus olhos, imaginem a figura de Jesus em sua tela mental. Vamos agradecer Jesus por mais esse momento, por mais essa oportunidade de estarmos juntos com o intuito do estudo, do aprendizado, para que as informações aqui sejam a representação fiel da verdade e que esses ensinamentos, essas informações possam nos ajudar na nossa tão desejada reforma íntima. Se conosco, querido Mestre Jesus, amigos da espiritualidade, hoje e sempre. Que assim seja. Então vamos lá. Hoje são muitas questões, então eu vou ter que ser um pouquinho mais rápido nas interpretações, e aí qualquer coisa no final do nosso bate-papo eu fico à disposição de vocês para qualquer dúvida, qualquer posicionamento lá no nosso grupo, tá? Do WhatsApp. Então, como são as relações entre os espíritos quando nós desencarnamos, né? Então, Kardec atentou algumas questões sobre essa curiosidade de como seriam as relações, como seriam os envolvimentos, como se comportariam, como se reconheceriam, e aí os espíritos foram dando as suas respostas. Então nós vamos fazer primeiro um exercício de tentar interpretar e aí vamos para as respostas que a espiritualidade superior passou para Kardec. Então na questão 274, Kardec pergunta: da existência de diferentes ordens de espíritos, resulta para estes alguma hierarquia de poderes? Há entre eles subordinação e autoridade? Com certeza, né? Nós temos que imaginar que se não tivesse uma autoridade, se não tivesse uma hierarquia, seria realmente uma coisa sem muito mando, seria um desmando, né? Seria cada um faria o que queria. E na verdade não é isso que nós temos. Nós temos através da superioridade moral e para aqueles que pregam o bem e que pregam o mal, nós temos aí uma hierarquia enorme de pessoas, de espíritos, e assim segue a ordem, né? Lógico que nós temos aqueles que não, que são os insubordinados, né? Que aí são aqueles que prezam o mal, a balbúrdia, né? E aí esses infelizmente não seguem a autoridade. Mas vamos ver o que a espiritualidade superior então coloca como resposta. Existe alguma subordinação muito grande. Os espíritos têm uns sobre os outros a autoridade correspondente ao seu grau de superioridade. A superioridade é imoral, né? Que já tenham alcançado. A autoridade para eles que exercem por um ascendente moral aí irresistível, né? Ou seja, a questão moral ali é a que determina o seu grau de hierarquia. Questão 275. O poder e a consideração de que um homem gozou na terra lhe dão supremacia no mundo dos espíritos? E aí, então nós temos aí um presidente da república, um presidente de uma grande corporação, uma pessoa muito rica no plano corporal, né, corpóreo aqui na terra, ele vai gozar de supremacia no mundo dos espíritos? Não, não, essa situação não é diretamente correspondente, né? Muitas das vezes até acontece o contrário, né? As pessoas que são muito poderosas na Terra às vezes estão aí numa fase bem inferior na evolução espiritual. Então essa correspondência não existe, né? O poder
que a pessoa apresenta na Terra, o poder econômico, político, ele não necessariamente, muito provavelmente, ele não vai ter esse tipo de superioridade de ação, de intenção no plano corporal. E aí o que a espiritualidade fala para a gente? Existe então essa continuidade dessa supremacia? Não, não existe, pois que os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados. Lê os Salmos. Então é isso. Isso não quer dizer então que as pessoas que estão em altos graus na Terra vão manter essa supremacia no plano espiritual. Então vamos continuando. Questão 276. Aquele que foi grande na terra e que como espírito vem a achar-se entre os de ordem inferior, experimenta com isso alguma humilhação? Ou seja, né, aquele que foi um grande ser na terra, do ponto de vista político, econômico, quando ele entra na pátria espiritual, quando ele desencarna, e ele percebe que ele está numa ordem inferior e que ele, por conta daquela hierarquia que nós discutimos anteriormente, ele percebe que ele vai ter que aceitar as ordens de outros espíritos, né? E às vezes até espíritos que conviveram na Terra com ele e eram seus subordinados. Esse espírito que agora experimenta essa situação de ordem inferior, ele apresenta alguma humilhação? Ele só vai apresentar uma humilhação se porventura ele não tiver cabedal moral para entender essa situação. Então, se ele não entender, se ele não tiver humildade e se o orgulho falar mais alto, com certeza ele vai se sentir humilhado, desprezado, menosprezado, né? Essa situação realmente acontece. O que vai depender dessa situação é como ele vai encarar o tamanho do seu eu, o tamanho do seu ego, né? Quão importante ele se acha. E aí a resposta dos espíritos segue nesse sentido. Às vezes essa humilhação é bem grande, principalmente se ele for orgulhoso e invejoso, ou seja, ele não vai entender que ele está agora, que ele é de uma ordem inferior. Próxima questão seria a 277. O soldado, né, o soldado aí no exército, que depois da batalha se encontra com seu general no mundo dos espíritos, ainda o tem por seu superior? É a mesma situação, né? Simplesmente muda a figura. E o superior, né, que foi na Terra e o general, o comandante dele, pode na Terra ser o seu superior. Quando vai para a parte espiritual, essa situação não necessariamente precisa manter-se, né? Vai depender do ascendente moral de cada um. O soldado pode ser um ascendente moral muito maior do que o seu general que foi aqui na Terra. E a resposta dos espíritos segue nesse sentido, né? O título nada vale, a superioridade real, a superioridade moral é que realmente tem valor quando adentrar a pátria espiritual. Seria mais ou menos uma situação que já foi discutida nas questões aí já avaliadas. Questão 278. Os espíritos das diferentes ordens se acham misturados uns com os outros? Ou seja, você tem espíritos de ordens inferiores, espíritos de ordens superiores, espíritos bons, espíritos que se comprazem com o mal. Eles estão separados ou eles estão misturados? O que nós podemos imaginar nessa situação? A Terra, né? Como nós temos a Terra? Nós temos cidades ou bairros apenas de pessoas boas ou pessoas ruins. Nós temos setores da nossa sociedade onde só tem pessoas que fazem o bem e outras que fazem o mal. Não, isso não acontece. Nós estamos todos misturados, nos envolvendo, nos relacionando e aprendendo um com os outros. Não é assim que a gente vive? Na pátria espiritual não é diferente. Essa
conexão acontece, né? Principalmente porque ali também nós continuamos a nos relacionar e a aprender e evoluir. No entanto, os opostos se repelem, né? Então, o que uma pessoa que se compraz no bem não vai ficar próxima daquela que está fazendo o mal. Então, ao mesmo tempo que essa situação se mistura, onde todos se relacionam, as afinidades ali fazem o seu papel também. A pessoa que vive fazendo o bem, atuando no bem, não vai ficar junto, não vai se sentir bem, não vai se sentir confortável estando junto àquelas pessoas, aqueles espíritos que estão se preparando, estão organizando e se comprazem em fazer o mal. E aí o que a espiritualidade superior passa para Kardec? A resposta é sim e não. Né? Eles se acham misturados? Sim e não. Quer dizer, eles se veem, mas se distinguem uns dos outros. Né? Evitam-se ou se aproximam através da afinidade, né? Conforme a simpatia ou antipatia que reciprocamente uns inspiram aos outros por conta da evolução moral, tal qual sucede aqui na Terra. Os bons pelo desejo de fazerem o bem, os maus pelo desejo de fazerem o mal. Ou então, pela vergonha de suas faltas ou pela necessidade de se acharem entre os que se assemelham. Ou seja, as afinidades, né? Então, estamos misturar, eles estão, né? A espiritualidade está misturada, há uma relação bastante ativa entre vários níveis, no entanto, as simpatias e as antipatias fazem o seu papel atuando nessa, promovendo uma aproximação ou uma distância. Questão 279. Todos os espíritos têm reciprocamente acesso aos diferentes grupos ou sociedades que se formam? Ou seja, o que a pergunta que Kardec quis dizer? Se não existem barreiras, né, entre os espíritos, ou seja, será que os espíritos de ordem inferior podem entrar nos mundos elevados ou os espíritos de mundos felizes podem adentrar as esferas inferiores, mais densificadas? A questão é simples. Os espíritos de ordem superior, eles sim, eles têm liberdade de entrar e adentrar todas as esferas, todos os padrões vibratórios, e muitas deles eles o fazem para tentar ajudar, né, quem quer que seja, que esteja aí nessa esfera, nesse padrão vibratório, nessa, às vezes como uma questão de missão, de apoio, de ajuda, né? Em contrapartida, os espíritos ainda muito materializados ou espíritos ainda muito relacionados às paixões, né, humanas, eles não têm essa permissão de se elevar e adentrar esferas superiores. Eles têm essa necessidade, eles têm essa dificuldade, eles têm essa impossibilidade de atingirem essas esferas superiores. E aí o que a espiritualidade nos comenta? Os bons vão a toda parte, e assim devem ser, para que possam influenciar sobre os maus, né? As regiões, porém, que os bons habitam estão interditadas aos imperfeitos, a fim de que não perturbem com suas paixões inferiores. Então é bem isso. Né? Aqueles que se encontram nas zonas mais periféricas da Terra, mais próximas da Terra, né? Desculpa, periféricas não, as próximas da Terra, as mais densificadas, eles têm uma dificuldade, eles têm uma impossibilidade de atingirem as esferas mais sutis, com um padrão moral mais elevado. Questão 280. De que natureza são as relações entre os bons e os maus espíritos? Ou seja, nós temos
Como aqui na Terra, nós temos as pessoas que vibram no bem, vibram não necessariamente 100% do seu tempo, mas são pessoas boas, né? E pessoas que não são tão boas assim, né? E na espiritualidade superior nós já sabemos, na espiritualidade, desculpa, nós já sabemos, existem as mesmas situações, né? E qual é essa relação? Bom, a relação é que os bons, tendo os maus ao seu lado, tentam ajudá-los, tentam abrir os seus olhos para um caminho melhor, um caminho que vai levar o seu despertar, né, para a vida real, né, que a vida real, o tempo que eles estão perdendo, se afeiçoando ao bem, eles estão perdendo tempo, né, eles poderiam estar caminhando no sentido da perfeição e eles estão ali parados, estagnados nas más paixões ou nos maus sentimentos, né? E os maus às vezes tendem a querer atrapalhar essa situação. Então, nós temos essa relação que, infelizmente, acontece de forma bastante frequente. Então, o que foi a resposta dos espíritos? Os bons se ocupam em combater as más inclinações dos outros, a fim de ajudá-los a subir. É a sua missão, ou seja, eles tentem a querer trazer a visão da vida real, da vida futura para esses maus, para aqueles que se comprazem no mal, para que eles abram os olhos e possam abrir novamente seus horizontes e clarear seus caminhos. 281. Por que os espíritos inferiores se comprazem em nos induzir ao mal? Bem, é uma situação que aí vai depender muito do sentimento que mora dentro do coração dessas pessoas que nos induzem ao mal. Às vezes por relações pretéritas entre os espíritos, né? Tiveram um relacionamento pretérito e aí ele quer induzir, por alguma questão de relacionamento passado, ele quer induzir a pessoa a cair, né? A se voltar contra a sua evolução e cair, né? Induzindo-o ao mal. Uma outra situação é para que essas pessoas mantenham o mal em voga, predomine o mal, né? Para que eles se sintam bem fazendo a outra pessoa se sentirem mal, se sentir mal, se comprazendo no mal. Essa é uma outra situação. Então, as relações são complicadas, são complexas, né? O que mora dentro do coração de uma pessoa que pratica o mal vai depender das suas relações entre os espíritos que vão estar ali se relacionando. Mas vamos ver o que a espiritualidade superior passou para Kardec. Então, por que os espíritos inferiores se comprazem em nos induzir ao mal? Pelo despeito que lhes causa o não terem merecido estar entre os bons. Esse é um sentimento também, ou seja, eles não são bons, eles não tiveram a hombridade, eles não tiveram a coragem, eles não tiveram a força de vontade em perseverarem, né, nas dificuldades e conseguirem continuar no caminho do bem. Eles não conseguiram. Então, é o despeito, né, que não estão entre os bons. Esse despeito lhes causa essa sensação. Né? Então, o desejo de que neles que predomina é de impedirem, o quanto possam, que os espíritos ainda inexperientes alcancem o bem. Querem que os outros experimentem o que eles experimentam. Né? É realmente um sentimento bem ruim, bem negativo, que eles tentam segurar as pessoas para que elas não alcancem a perfeição, para que elas não alcancem o trabalho, para que elas não alcancem a felicidade. Muito bem. Na questão 282, como se comunicam entre si os espíritos? Nós aqui na Terra nos comunicamos através da voz, né, que é o som, e que necessita
da matéria para se propagar. Então, a minha corda vocal faz uma vibração induzida pela atividade neuronal produzida pelo meu cérebro, e essa vibração da corda vocal faz com que, junto com a coluna de ar que passa, faça o som. Né? E esse som propaga pelo ar, né? E atinja o ouvido daquele que ouve, que está do meu lado. No vácuo absoluto, ou seja, a ausência de matéria no ar, o som não se propaga. Né? Então não há a produção do som. Mas e como que acontece essa comunicação no plano espiritual, sendo que eles não têm essa matéria densa, promovendo toda essa alteração na dinâmica da coluna aérea? Então, lá a comunicação não é pela matéria, e sim pelo pensamento. Então, eles falam assim: eles se veem e eles se compreendem. Né? O fluido universal estabelece entre eles constante comunicação, é o veículo da transmissão de seus pensamentos, como para nós o ar é o som. É uma espécie de telégrafo universal que liga todos os mundos e permite que os espíritos se correspondam de um mundo a outro. Então, como nós aqui falamos e a capacidade de propagação das ondas sonoras tem um alcance limitado, nós podemos falar aqui e de repente uma pessoa, se estiver num ambiente bem quieto, ela pode me ouvir falando agora, como eu estou falando com vocês, ela pode me ouvir daqui 5, 10, 15, 20 metros, né? Mas é limitado, porque depende da matéria, né? No plano espiritual, isso não acontece. Como o fluido cósmico universal consegue fazer a migração do pensamento do espírito e com a falta com a não necessidade da matéria bruta, esse alcance é muito maior. Então é o que ele coloca aqui no final da exposição. É uma espécie de telégrafo universal, ele vai ligar todos os mundos. Ele permite que os espíritos se correspondam, inclusive de um mundo a outro, de um planeta a outro, né, de uma orbe a outra, através do fluido cósmico universal, que tem um alcance aí muito, muito, infinitamente superior ao nosso alcance da matéria densa, que é o nosso ar. Questão 283. Podem os espíritos, reciprocamente, dissimular seus pensamentos? Podem ocultar-se uns aos outros? Muito bem, aqui nós temos uma máscara, né? Então, por exemplo, eu posso, na verdade a psicologia fala isso muito, que nós utilizamos em determinados momentos várias máscaras, né? Em casa nós temos uma, no trabalho nós temos outra, nas relações sociais nós temos outras, com os amigos, nos esportes. Então, em cada momento da nossa vida, nós utilizamos nossas máscaras para que o nosso eu não seja realmente aí exposto, escancarado, né? Porque muitas das vezes aquele quem realmente sou é intragável para determinado tipo de relação, né? Nós tentamos suprimir as nossas más tendências, suprimir as nossas más inclinações, para que possamos conviver, para que possamos nos relacionar. Mas, quando adentramos a pátria espiritual, essa máscara não tem mais o fundamento, ela não tem mais função. E aí o pensamento dos espíritos não conseguem ser dissimulados. Eles vão ser claros e vão escancarar quem realmente somos. O que a espiritualidade nos conta então? Então eles podem dissimular seus pensamentos? Não. Para os espíritos, tudo é patente, sobretudo para os perfeitos. Podem afastar-se uns dos outros, mas sempre se veem. Isso, porém, não constitui regra absoluta, porquanto certos espíritos podem muito bem tornar-se invisíveis aos outros,
sem se julgarem útil fazê-lo. Ou seja, além da questão dos pensamentos, ele respondeu à segunda questão que eu não cheguei a comentar, né? Eles podem se ocultar, sim, principalmente os espíritos superiores. Eles podem fazerem-se não visíveis para qualquer ordem que seja necessária, né? Os espíritos inferiores têm uma certa dificuldade porque eles não conseguem tornar tão sutil a densidade que é a sua, a sua essência. Então, muitos livros espíritas, principalmente nos livros aí de André Luiz, nós percebemos isso quando eles vão atuar nas esferas mais inferiores, os seres que vibram inferiormente não conseguem ver nem André Luiz, nem seus mentores, por conta dessa. Primeiro, por conta dessa diferença de vibração, né? Os espíritos inferiores não conseguem vislumbrar espíritos superiores nessa mesma proporção, né? E às vezes porque também por questão missionária de trabalho. Os espíritos superiores querem não ser realmente visualizados para conseguirem fazer o seu trabalho de forma adequada. Questão 284. Como podem os espíritos, não tendo corpo, comprovar suas individualidades e distinguir-se dos outros seres espirituais que os rodeiam? É através do perispírito, né? É através do perispírito que ele se distingue, né? Que ele se individualiza e que ele é identificado. Então, a espiritualidade coloca, comprovam suas individualidades pelo perispírito, que os torna distinguíveis uns dos outros, como faz o corpo aí entre nós aqui encarnados. Então, é o perispírito que faz com que sejamos individualidades no plano espiritual. Questão 285. Os espíritos se reconhecem por terem coabitado a Terra? O filho reconhece o pai? O amigo reconhece o seu outro amigo? Né? Quando acontece de entrarmos na pátria espiritual, temos a informação de todas as nossas encarnações, ou pelo menos das mais recentes, né? De todas é realmente uma coisa meio difícil de acontecer, mas temos como um livro, como um filme, a abertura dessas informações, e com isso podemos identificar os seres espirituais que conviveram conosco nas últimas encarnações. E aí, em se revelando isso, podemos identificar no plano espiritual se porventura essas individualidades entrarem no nosso caminho. Isso é possível sim, através do a identificação perispiritual. E a resposta vem nesse sentido. Vemos a nossa vida pretérita e lemos nela como um livro. Vendo a nossos amigos e a nossos inimigos, aí vemos a passagem deles na vida corporal a outra. Então, sim, é possível, né? Nós podemos nos reconhecer no plano espiritual. Questão 286. Deixando seus despojos mortais, a alma vê imediatamente os parentes e amigos que os precederam no mundo dos espíritos? Imediatamente é uma palavra perigosa. Isso não vem a ser um termo um pouco rápido demais, né? Vamos dizer assim. Muito provavelmente eles vai demorar algum tempo, depende do padrão moral, depende do grau de desprendimento material, né? Mas, sim, os parentes e amigos que nos precederam no mundo dos espíritos, ou seja, nós estávamos com essa família espiritual, né? Por um determinado momento nós tivemos que voltar à Terra, né? E agora, ao fim do nosso plano encarnal, voltamos. E vamos encontrar com esses amigos espirituais, com a família espiritual novamente? Muito provavelmente sim, mas não imediatamente. Isso vai demorar aí um certo tempo. E aí a resposta foi mais ou menos nesse sentido. Imediatamente, não. Né? Como já dissemos, é necessário algum tempo para que
você se reconheça aí a si mesmo e se despoje de todo o que é a questão material que você teve aí na última encarnação. Desculpe, eu estou indo um pouco rápido porque são muitas questões e eu tenho que dar uma acelerada. Questão 287. Como é acolhida a alma no seu regresso ao mundo dos espíritos? Ou seja, como que é o retorno? Como que você é recebido? Né? Você é recebido de acordo com o padrão evolutivo da sua alma, do seu espírito. Né? Se você é bom e já saiu de lá com boas vibrações, com bons sentimentos, você é acolhido na mesma proporção. Né? Se você é mau e se enaltece no mal, muito provavelmente quem vai te receber são seres que vibram na tua vibração, que vibram na sua sintonia, e a recepção não vai ser das melhores também não. Mas eles se comprazem em ver que o amigo que se saúda no bem, que fica no bem, voltou à pátria espiritual, voltou ao seio da família. Isso é um sentimento que eles nutrem. Muito bem, questão 287. Como é acolhida a alma no seu regresso ao mundo dos espíritos? A resposta já está aí, né? Nesse slide eu não coloquei para aparecer, mas é assim, a pessoa que volta, uma pessoa do bem, como o irmão, né? Que voltou, que fez o seu papel, que atuou, que trabalhou e que manteve as promessas que fez antes de voltar para a Terra. A do mal, aquele que voltou para o mal, voltou como um ser que manteve as suas más inclinações, então aqueles que o recebem, os recebem na mesma proporção. Né? Um ser que é, como a espiritualidade colocou aqui, um ser desprezível, infelizmente. Questão 288. Que sentimento desperta nos espíritos impuros a chegada entre eles de outro espírito mau? Muito bem, aí é difícil você falar de um ser impuro, o que ele vai imaginar, né? Mas é mais ou menos eles ficam satisfeitos em verem que ah, outros seres estão voltando, com os seus defeitos, com as suas más paixões, com as suas más tendências, né, que estão distantes da luz, distantes da felicidade, distantes da palavra de amor, e ficam é, muito satisfeitos com essa situação. Né? Chegou mais um infeliz, chegou mais um que não se compraz no bem. Então, essa é a situação. Infelizmente, o sentimento ruim se perdura. Questão 289. Nossos parentes e amigos costumam vir-nos ao encontro quando deixamos a Terra? Sim, né? Nós somos amparados por nossos amigos e nossos parentes, nossos bem-queridos, que quando deixamos, né, quando voltamos à pátria espiritual, isso acontece. Vai depender do, da, da nossa situação. Né? Às vezes nós passamos por um momento onde nós precisamos entender essa nova situação. Agora nós somos espíritos libertos da carne. Às vezes nós temos reminiscências da nossa reencarnação que nos prendem a alguma situação. Então, às vezes passamos por um estágio de tratamento nos hospitais, nas enfermarias, para que possamos aí retomar nossas forças, retomar nossa consciência, e aí nesse momento podemos ter aí o encontro com nossos entes queridos, às vezes muitas das vezes nossos antepassados que se porventura tiverem padrão evolutivo muito maior, muito superior ao nosso, podem vir ao nosso auxílio. E a resposta vem: sim, os espíritos vão ao encontro da alma a quem são afeiçoados. Sim, isso acontece.
nos felicitam, como se regressássemos de uma viagem, né, por ter escapados dos perigos da estrada e ajudam-nos, né, como eu falei, né, a nos desprender dos liames corporais. Só que aí uma graça concedida aos bons espíritos, né, que viram o encontro daqueles que os amam. Ao passo que aquele que se acha maculado permanece em isolamento, em isolamento, né? Eles só vão ser rodeados, só vão ser recebidos por aqueles que mantêm o mesmo padrão vibratório. Os parentes e amigos sempre se reúnem depois da morte? Vem mais uma palavra aí complicada que é a palavra sempre, sempre, nunca, né? Pode acontecer, né? Pode acontecer se fizerem parte da mesma família espiritual, né? Às vezes as relações que tivemos com seres no plano carnal, encarnado, às vezes não guardam muita relação no plano espiritual, né? É uma família a família carnal e a família espiritual. Às vezes, após essa experiência, os caminhos não se cruzam. Podem se cruzar lá na frente, mas podem não se cruzar. Mas aqueles que fazem parte da mesma família espiritual se reúnem, sim. É possível esse reencontro. Depende, aí a resposta, depende disso da elevação deles e do caminho que seguem, né, procurando progredir. Se um está mais adiantado e caminha mais depressa que o outro, não podem os dois conservar-se juntos, lógico que não. Né? Um está lá num plano espiritual superior e o outro ainda está tendendo a querer alcançar aí esferas mais elevadas, mas não dá para ficar atrasando, né, o outro. Porém, ver-se-ão de tempo a tempo, não estando reunidos para sempre, né, senão quando puderem caminhar lado a lado ou quando se houverem igualado na perfeição, aí sim. Relações de simpatia e de antipatia entre os espíritos, metades eternas, né, são dois assuntos aí. Então, a questão 291. Além da simpatia geral oriunda da semelhança entre eles exista, votam-se os espíritos recíprocas afecções particulares? Existe a simpatia geral, né? Ou seja, os simpáticos se atraem, né? Aqueles que vibram no bem se juntam, né? O que acontece também com aqueles que vibram no mal, né? Então, do mesmo modo que os homens, sendo, porém, que é mais forte o laço que prende os espíritos uns aos outros, né, quando carentes do corpo material, porque esse laço ele não está se preso, não está sofrendo as interferências das paixões. Então, se porventura eu vibro no bem, no plano espiritual, como nós já dissemos anteriormente, esse bem é um meu bem real. Eu não estou utilizando uma máscara porque o meu pensamento é explícito. Eu não consigo utilizar uma máscara. Então, as relações no plano espiritual são muito mais fortes, muito mais imbricadas. 292. Alimentam ódio entre si os espíritos? Se forem espíritos inferiores, com certeza. Os sentimentos podem ser de amor, de indiferença e podem ser de ódio, inveja. Se os espíritos impuros, só entre os espíritos impuros há ódio, né? E eles são eles que insuflam nos homens as inimizades e as disenções, ou seja, as dificuldades de entendimento. Então, sim, os impuros podem alimentar o ódio entre eles. Questão 293. Conservarão ressentimento um ao outro no mundo dos espíritos dois seres que foram inimigos na Terra? Depende, né? Se a relação que produziu esse sentimento impuro foi relacionado à matéria, se forem espíritos que querem evoluir, que
querem o bem, e se porventura tiveram essa situação na Terra, eles vão perceber que agora, despojados da matéria, isso não se faz mais, não tem mais sentido. Então eles eh, tendem a querer deixar os sentimentos impuros para trás e evoluir no bem, na amizade, no amor. Caso os espíritos sejam inferiores e o ódio ser uma coisa mais visceral, a relação ser mais visceral, muito provavelmente, ou pode acontecer, desse sentimento se perdurar e eles se tornarem aí verdugos um do outro, né? A espiritualidade coloca então assim: não, compreenderão que era estúpido o ódio que se votavam mutuamente e pueril o motivo que o inspirava. Apenas os espíritos imperfeitos conservam uma espécie de animosidade enquanto não se purificam. Se foi unicamente o interesse material os que o inimizou, nisso não pensarão mais, por pouco desmaterializados que estejam. Então, pode acontecer se eles forem aí espíritos mais imperfeitos. Mas naqueles que são tendendo ao mal, esse ódio que foi causado por uma situação da vida corpórea, geralmente pode ser trabalhado e esquecido. Questão 294. A lembrança dos atos maus entre dois homens praticaram um contra o outro constitui obstáculo a que eles reine simpatia? É a mesma coisa, né? Essa lembrança os induz a se afastarem um do outro, mas se eles, é uma lembrança, vai nos tentar fazer com que eu fique longe do outro, mas se porventura eu tiver a vontade de deixar isso para trás, de não ser uma mazela para mim, de não ser uma mácula para o meu adiantamento, eu deixo isso para lá, me entro em consonância com o meu, entre aspas, inimigo e sigo meu caminho. Questão 295. Que sentimento anima, depois da morte, aqueles a quem fizemos mal nesse mundo? Bom, se são bons, eles nos perdoam, né? Nós fizemos o mal. Se são bons, eles nos perdoam segundo o nosso arrependimento. Se são maus, é possível que guardem ressentimento do mal que fizemos e nos persigam, né? Até em outras existências, né? Causando aí obsessões e situações mais complicadas, né? Então vai depender muito do padrão evolutivo, né? O sentimento que depois da morte nós vamos seguir. Questão 296. São susceptíveis de alterar-se as afeições individuais dos espíritos? Não, por não estarem eles sujeitos a enganar-se. Falta-lhes a máscara, né, sob que se escondem os hipócritas. Daí vem que, sendo puros, suas afeições são inalteráveis. Ou seja, se somos ruins, se somos maus, essas afeições vão mudar? Não. No plano espiritual nós não temos a máscara. Então nós vamos continuar, nós vamos ser o mal na nossa essência. Nós não vamos conseguir ser um cordeiro na pele de lobo. Não, minto. O lobo na pele de cordeiro. Né? No plano espiritual, a situação fica mais clara, mais explícita. Então, nossas afeições não são alteradas. Questão 297. Continua a existir sempre no mundo dos espíritos a afeição mútua que dois seres se consagraram na Terra? Sim, eu não gosto da palavra sempre, mas sim, muito provavelmente isso acontece, né? Sem dúvida, desde que originada de verdadeira simpatia. Se, porém, nasceu principalmente de causa física, ela desaparece por conta da causa, nós não temos mais a matéria, né? As afeições entre os espíritos são mais sólidas e duráveis do que na Terra, porque não ficam relacionadas
aos interesses materiais e ao egoísmo. Então, continua a existir no mundo dos espíritos essa afeição entre dois seres que foram irmãos, né, na Terra, irmãos não de sangue, mas irmãos de sentimento na Terra. Então eles continuam sim, se essa simpatia foi verdadeira e não foi relacionada à matéria, aos interesses da matéria. Questão 298. As almas que devam unir-se estão, desde suas origens, predestinadas a essa união? E cada um de nós tem na alguma parte do universo sua metade, o que fatalmente um dia se reunirá? Ou seja, existem almas gêmeas? Ah, aquela pessoa é minha alma gêmea. Né? Não, isso não existe. Né? As almas não existem. Uma alma que foi predestinada a ficar junto com a outra para todo sempre. Né? Ah, elas se complementam. Não, elas não se complementam. Não existe isso. Porque se elas se complementam, elas não vão ser perfeitas, a ponto de que se há necessidade da complementação é porque elas são falhas. Então, como tá demorando muito, aqui está muito atrasado, eu vou já entrar com a resposta. Não há essa união particular e fatal de duas almas, né? A união que há é a de todos os espíritos, em diversos graus, né? Segundo as suas categorias. Quanto mais perfeitos, mais são unidos, né? A discórdia causa aí, da discórdia nascem todos os males dos humanos, da concórdia a felicidade. Então, não há essa situação onde ocorre a união para sempre dos espíritos chamados das almas gêmeas, né? Essa situação. Questão 299. Em que sentido se deve entender a palavra metade, de que alguns espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos? É uma expressão equivocada, né? Se o espírito fosse metade do outro, se eles estivessem separados, ambos estariam incompletos. É aquilo que eu falei na questão anterior. Então essa situação não acontece, não existe essa situação do ponto de vista espiritual. Se dois espíritos perfeitamente simpáticos se reunirem, estarão unidos para todo sempre ou poderão separar-se e unir-se a outros espíritos? Todos os espíritos estão reciprocamente unidos. Falo dos que atingiram a perfeição. Nas esferas inferiores, desde que um espírito se eleva, já não simpatiza como antes com os que ficaram lá embaixo, né? Então, quando estamos em padrões vibratórios mais elevados, nós nos simpatizamos, né? A concórdia causa felicidade, como disse o Espírito da Verdade no slide anterior. Quanto mais entramos nas esferas inferiores, essa situação não necessariamente acontece da mesma forma. Dois espíritos simpáticos são complemento um do outro, ou a simpatia entre eles existente é resultado da identidade perfeita. Não há essa situação da complementação, né? O que existe é padrão vibratório similar, consonante. A simpatia que atrai um espírito para o outro resulta da perfeita concordância de pendores dos pensamentos e instintos, né? Se um tivesse completar o outro, não existiria individualidade. Então a situação que traz um perto do outro é o seu padrão vibratório, é a questão moral, são suas paixões elevadas, não porque necessita de uma complementação. Questão 302. A identidade necessária à existência da simpatia perfeita apenas consiste na analogia dos pensamentos e sentimentos ou também na uniformidade dos conhecimentos adquiridos? E aqui a resposta é simples, na igualdade da elevação. Né? A identidade necessária à existência da simpatia é simplesmente, como foi dito nos slides anteriores, a questão da sintonia moral. Simplesmente isso. Podem tornar-se de futuros simpáticos espíritos que presentemente não são? Lógico que sim. Né? Hoje nós não somos. Nós ainda somos muito atrasados moralmente, mas vamos evoluir.
vamos entender nossas faltas, vamos entender as nossas falhas, nossas mazelas, vamos trabalhar encarnações após outras encarnações, não só nós, como os nossos irmãos, que hoje não vibram no mesmo padrão que nós, né? Mas todos vamos evoluir, todos vamos chegar à evolução total, plena, seremos espíritos felizes. E isso vai permitir que sejamos simpáticos, sejamos atraentes um ao outro, né? A nossa vibração moral no futuro vai ser aquela necessária para que estejamos felizes em estarmos ao lado do outro ser, que hoje não nos é simpático. E a resposta vem: todos o serão. Um espírito que está numa esfera inferior ascenderá, será aperfeiçoado e ele vai se achar atraído ao outro. E ainda mais depressa se dará o encontro dos dois se o mais elevado, por suportar mal as provas a quem esteja submetido, permanecer estacionado. Então é isso, meus amigos. Desculpa a correria do final aqui, mas eu não queria ultrapassar o tempo. Sei que é muita informação, sei que é muito dado para ser discutido. Dúvidas vão aparecer, vão surgir. Espero que não tenha complicado aí a situação. Sugiro que deem uma lida nessas questões no livro. E se porventura necessitarem de uma ajuda, estaremos ali à disposição no nosso grupo do WhatsApp. Boa noite a todos e vamos nos encontrar na próxima.